Amigos, e aí? Dê uma paradinha aí para tomar um cafezinho. Vamos continuar essa segunda parte da aula da LC 207 de Mato Grosso, que nós estamos falando da sindicância. No vídeo passado, nós estávamos falando do quê? Da competência concorrente do secretário controlador geral do Estado. O que é uma competência concorrente? Que ele concorre com a competência do titular, ok? O parágrafo 2º, ele traz aqui as condições, né? Ele é concorrente, mas dentro dos limites da lei. Quais limites? Esses incisos aqui, que nós já explicamos um a um para vocês, né? Bacana, parágrafo 2º pago, agora vem com a gente aqui no parágrafo 3º, né? Olha só, ainda falando da competência concorrente do secretário controlador geral do Estado. A sindicância, já em curso, poderá ser avocada pelo secretário controlador-geral do Estado, o qual o fará mediante despacho fundamentado quando verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Opa, além da concorrência, da competência concorrente do secretário do Controlador-Geral do Estado, o que está falando aqui? Ele tem o poder de avocar. O que é o poder de avocar? De trazer para si alguma competência, né? Então ele tem o poder de avocar. Professor, por que ele tem o poder de avocar a comissão sindicante? É muito simples, né? Porque o secretário-geral do Estado, ele tem uma competência funcional, ou seja, este produto, tá, de controlar de comissão sindicante de PAD é atribuição de quem? É um produto originário do controlador geral do Estado. Bacana? E onde que se aplica especificamente o parágrafo 3º? Olha, a comissão sindicante iniciou, né? Iniciou-se aí normalmente, só que ela não está acontecendo de acordo com as regras do parágrafo anterior. Então, neste caso, e somente neste caso, que o controlador poderá avocar para si as competências da comissão sindicante, ora lá da secretaria em questão. Bacana? Então, esse aqui é o parágrafo 3º. Professor, como é que são as regras no Brasil? As regras no Brasil, normalmente, sempre tem uma exceção. Tem uma exceção da competência concorrente? Sim, nós temos uma exceção da competência concorrente do Controlador-Geral do Estado no parágrafo 4º. Olha só, excetua-se, né, exceto o disposto no caput e parágrafos antecedentes. Olha só, então não é aplicado a competência concorrente do Controlador-Geral, aonde? Para quem? Para a Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado. Nós estamos falando que daqui, ó, da PGE. Estamos falando aqui de quem? Ó, da PJC, claro, né, Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, ou seja, estes órgãos aqui, que são órgãos desconcentrados da administração pública, não se aplica a competência concorrente do Controlador-Geral do Estado. Professor, por que isso, né? Porque esses aqui são órgãos desconcentrados. Você pega o caso da Polícia Judiciária Civil, né? Qual um dos principais produtos da PJC? Um dos principais produtos da PJC nada mais é o quê? Que o inquérito policial, né? Ou seja, apurar crimes. Então, ele entende-se o seguinte, que esses 4 órgãos aí, principalmente esses 3 aqui da área da polícia, eles têm uma disciplina e uma hierarquia e tem toda a sua linha de comando já redigida lá e produzida. Bacana? Então, é a exceção da competência concorrente do Controlador-Geral do Estado. Atenção, se eu fosse, né, legislador, examinador, aliás, você pode ter certeza que eu elaboraria uma questão sobre este assunto. Pronto, encerramos aí a competência concorrente do controlador. E agora, professor? Agora, o artigo 43 até o artigo 66, que fala da comissão sindicante, da sindicância, do processo de sindicância, a gente vai falar agora especificamente dos trâmites detalhados da comissão. Vem comigo. O sindicado, ou seja, o cara que está respondendo, será notificado para o seu interrogatório, no mínimo com 3 dias de antecedência, com cópia da portaria instauradora e o despacho de indiciação, né?
Ou seja, vamos lá, vamos interpretar em detalhes para que você aprenda em detalhes o artigo 43. Então, olha só, o sindicato é o cara que está respondendo, o servidor público que está respondendo à sindicância. Então é o seguinte, ele é obrigado a prestar o interrogatório. Bacana. Qual que é o prazo de notificação do seu interrogatório? No mínimo 3 dias de antecedência. No mínimo, né? Tem que ser avisado. Tudo bem, nesta notificação ele deverá ter 2 instrumentos importantes, 2 instrumentos diferentes. Portaria instauradora. Essa portaria instauradora vai ser uma portaria editada normalmente pelo secretário de Estado, tá? Onde vai ter um resumo do que aconteceu. Então, essa aí é a portaria instauradora, e essa portaria instauradora é aquela que é publicada no Diário Oficial do Estado. Altamente constrangedora, né? Altamente constrangedora. Bacana. E aí nós temos aqui esse cara aqui, que é o despacho de indiciação. Isso aqui vai ser tipo um relatório, tá? O porquê, levantando os motivos do porquê que o sujeito está sofrendo essa sindicância. O despacho de indiciação, potencial questão de prova para vocês, ele está devidamente detalhado no artigo 51 dessa lei que a gente vai estudar. Bacana? Então, a gente vai estudar o artigo 51 em detalhes. Então, o despacho de indiciação, é só para você ter uma ideia que significa isso, a gente vai fazer o seguinte, é o que? O detalhamento, o que aconteceu, quais foram as regras que foram desacatadas, quais foram as regras infringidas, qual que é a infração, qual que foi o contexto, como aconteceu isso, enfim, é esse despacho de indiciação, que esse despacho de indiciação, ele não consta na portaria instauradora. Bacana? Isso aqui vai constar apenas no processo administrativo. Artigo 44, vem comigo aqui. Se no curso da sindicância, olha só, então já instaurou, né? Já instaurou lá o processo, né? Estou com um fio aqui me incomodando aqui. Se no curso da sindicância administrativa, em qualquer hipótese, surgirem indícios de prática de crime. Professor, surgirem o indício da prática de crime. Gente, a comissão sindicante aqui, ela não apura crime. Ela vai apurar o quê? Infrações administrativas, né? Quando encontrado no decorrer da apuração um crime, né? Ele tem que ir para onde? Para a polícia, né? Polícia, onde mais? O Ministério Público, que é o fiscal da lei, defensor da lei. São os 2 órgãos aí legitimados no nosso direito brasileiro para quê? Para apurar o crime. A autoridade sindicante encaminhará cópia dos autos à autoridade que determinou. Quem que é a autoridade que determinou? Aquela autoridade competente que instaurou. Aqui a gente vai chamar esse cara de secretário, né? É claro que nós já vimos quem são as autoridades aqui, o governador pode ser uma delas, inclusive. A instauração para conhecimento e providências de encaminhamento à autoridade policial, sem prejuízo da continuidade da apuração no âmbito administrativo. Professor, a segunda parte aqui, o que significa? Vem cá. Então é o seguinte, só para vocês entenderem, o artigo 44 aqui, eu entendo, eu vejo aqui o princípio da hierarquia também. Professor, quem que vai instaurar a sindicância? A autoridade competente. Ok. Então, a comissão lá, a comissão sindicante, né, identificou a prática de crime. Opa, então a comissão, né, o seu presidente designado para tal, ele tem a obrigação de quê? De comunicar o seu superior, na qual esse superior que tem a obrigação, olha só, e providências de encaminhamento à autoridade policial. Olha que questão interessante, e providências de encaminhamento à autoridade policial. Olha, excelente questão de concurso. O examinador, sabendo disso, ele vai falar o seguinte: a atribuição para encaminhar evidência de crime é do presidente da comissão. Certo ou errado? Errado. Porque, como diz aqui claramente o artigo 45 da LC 207, identificou a ocorrência de crime.
Então, a comissão sindicante automaticamente tem que avisar quem instaurou, né? Que é a autoridade competente que fez isso. E a autoridade competente, ou seja, a lei atribuiu esta competência, esta atitude a quem? A autoridade competente que instaurou a comissão sindicância. Olha aí, né? Pronto, isso que diz o artigo 44. E a parte final do artigo está lá. Sem prejuízo da continuidade da apuração no âmbito administrativo. Então tá aí para vocês aí esse dispositivo. Bacana? Nota 10, né? Nota 10 aí para a galera, né? Então isso aqui é a evidência de crime. Ou seja, você pode ter certeza que a administração pública ela age, né? Artigo 45, tá? Vamos lá, artigo 45, nós já falamos isso no começo da aula. O artigo 45, ele vai trazer qual que é o requisito para alguém conduzir um processo de sindicância administrativa, né? Nós já sabemos quem que é, tem que ser da mesma escolaridade ou superior. E isso que vai repetir o artigo 45. A autoridade competente, para determinar a instauração de sindicância administrativa, deverá designar, como presidente do feito, servidor ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ou que tenha nível de escolaridade igual ou superior ao sindicato, né? Ao sindicato. Professor, qual que é a intenção do legislador? Gente, olha, conhecimento é o desenvolvimento. Então, ele deseja o seguinte, que as pessoas que fazem parte da sindicância administrativa tenham grau de instrução igual ou superior àquele que vai ser sindicado, aí, que vai sofrer aí o processo da sindicância administrativa. Bacana? Isso aqui é a designação. Professor, a autoridade competente pode designar servidor de outra secretaria? Olha só, a autoridade competente pode designar servidor de outra secretaria? Alto lá. Para a mesma secretaria, ele pode tranquilamente, porque ele é a autoridade máxima. O secretário tem o quê? Ele tem a hierarquia máxima dentro da respectiva secretaria. Mas, para a outra secretaria, também é permitida, né? Só que nós temos o dispositivo que o artigo 46 trouxe. Qual que é o dispositivo? As autoridades competentes para designar o quê? Membros da comissão, em se tratando de designação de servidores de outros órgãos ou unidades, olha aí, tá? De outros órgãos ou unidades, ou seja, aplica somente aqueles servidores não do seu próprio órgão. Do seu próprio órgão, ele pode designar tranquilamente, claro, obedecendo os requisitos de instrução, né? De escolaridade. Deverão ter o consentimento prévio dos responsáveis pelos mesmos, ou seja, dos outros secretários, né? Bacana. Por que tem que ter dos outros secretários? Porque você não pode adentrar na gestão de outra secretaria, por exemplo. Tá? Outro secretário tem que permitir, porque esse servidor tem as competências e atribuições a serem desenvolvidas e, claro, participando de uma comissão sindicante, isso vai concorrer com os serviços que ele estava fazendo na secretaria. Então, por isso que tem que ter a autorização máxima do outro órgão. Por isso que tem o artigo 46, né? Artigo 47, vem comigo aqui, né? A sindicância administrativa será registrada em livro próprio das unidades que tenham competência para a apuração. Então, nós temos aí um sistema de controle aí da sindicância administrativa para salvaguardar as memórias do órgão, né? Artigo 48, né? Tá? O artigo 48 pode colocar o seguinte, princípios, né? Quais são os princípios constitucionais aplicados aqui na sindicância administrativa? Vamos lá. Questão de prova, hein? Boa questão essa aqui. A sindicância administrativa deve obrigatoriamente ser observado os direitos de ampla defesa. Olha aí, ampla defesa por parte de quem? De quem está do sindicato, né? O cara que está respondendo à sindicância administrativa. Do contraditório, ele pode contradizer, né? E o devido processo legal. Então, esses três artigos aqui, essas três passagens são o quê? São princípios aplicados aí à obrigação da sindicância administrativa observar, sob pena de nulidade. Ampla
defesa, contraditório e o devido processo legal, devendo ser dado publicidade ao processo de sindicância, ou seja, não é um processo aí sigiloso, né? Ele tem aí, os atos dele tem que dar a publicidade. Inclusive, a publicidade inicia com a portaria de instauração, que é publicado no Diário Oficial do Estado, tem essa publicidade. Bacana? Então, muito importante, de novo, então, a sindicância administrativa deverá atender, obedecer obrigatoriamente quais princípios? Do direitos de ampla defesa, direito ao contraditório e devido processo legal, devendo ser dado a publicidade. Devido processo legal significa que tem um rito, inclusive esta lei aqui define o processo legal da sindicância administrativa e do processo administrativo disciplinar, ou seja, é um direito tem que seguir esses trâmites que nós estamos estudando, né? Artigo 49, vem comigo aqui. Compete à autoridade sindicante designada comunicar o início do feito aos setores do jurídico e recursos humanos, fornecendo-lhes o nome do sindicato, uma individualização funcional, sua lotação, número do feito e a data da atuação. Então, aí para vocês, o artigo 49, o objetivo dele na lei é simplesmente o quê? É manter o controle da informação, você informar os recursos humanos. Por que os recursos humanos têm que saber? Porque ali faz a gestão de pessoal. Os recursos humanos, a partir do momento que ela recebe a informação da autoridade sindicante, né, designada, da Comissão de Sindicância Administrativa, ele vai fazer o quê? As devidas anotações na ficha funcional do servidor. Ó, individualização funcional, ele vai individualizar, ele vai deixar registrado ali, por resto dos seus dias estará na sua ficha. Por que o setor do jurídico, né? O setor do jurídico, para ele já ter ciência disso, porque o servidor que está respondendo à sindicância administrativa, a qualquer momento ele pode estar recorrendo, por exemplo, ao Poder Judiciário. Recorrendo ao Poder Judiciário, tá certo? Com certeza o órgão vai ser notificado, a autoridade, né? A autoridade coatora vai estar sendo notificada, o jurídico tem que saber disso. É um dos motivos que tem a obrigatoriedade de informar quem? O jurídico e os recursos humanos. Na verdade, o Estado de Mato Grosso não utiliza mais essa terminologia recursos humanos, mas sim gestão de pessoas, né? Vamos lá. Artigo 50, a gente já vai começar a falar de prazo, né? Vem comigo, prazo, muito importante, né? A sindicância será concluída no prazo de 30 dias a contar da data da portaria inaugural. Ou seja, a partir do momento que se publica a portaria inaugural, nós temos 30 dias, né? Professor, este prazo pode ser prorrogável? Ele pode ser prorrogável e ela é muito prorrogável. Qual que é o prazo máximo das prorrogações sucessivas? Até 120 dias. Então, olha só, parágrafo único. A sindicância administrativa poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, não podendo exceder a 120 dias. Então, a sindicância, ela começa aí com um prazo de 30 dias, né, a partir da portaria, e ela pode ter mais 3 aí, prorrogações sucessivas e iguais de 30 dias, não podendo exceder a 120 dias. Então, a comissão sindicante, a sindicância administrativa, ele tem o prazo teto de 120 dias para concluir o trabalho. Bacana? São 120 dias de agonia, né? Artigo 51, muito importante, tá? Muito importante o artigo 51. Vem aqui. Por quê? Porque, vamos lá, o artigo 51, ele vai fazer aquela indiciação, né? Instruído o procedimento, colhidos os elementos necessários à comprovação dos fatos e da autoria à autoridade sindicante. Então é o seguinte, a autoridade sindicante, tá? A autoridade sindicante, ele tem que fazer primeiro, instruído o procedimento e colhidos os elementos necessários à comprovação dos fatos e da autoria. O que ele vai fazer, tá? Então, o que tem a autoridade sindicante? Primeira coisa que a autoridade sindicante vai fazer, tá? Vamos lá, autoridade sindicante, o que tem que fazer? Primeiro, é o tal do despacho de indiciação. Tá? Esse despacho de indiciação é o libero acusatório.
libere acusatório, ou seja, nesse despacho de iniciação, tá, ali vai contar tudo que o servidor fez e por que ele está respondendo a essa comissão, essa sindicância administrativa. Então, formalizará, tá, a autoridade sindicante, formalizará despacho de indiciação, que eu libero acusatório, devendo pormenorizar. Professor, o que significa pormenorizar? Significa detalhar, e nos mínimos detalhes, né? Os menores detalhes deverão constar nesse despacho de iniciação. Por quê? Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é dar ciência e explicar em detalhes por que ele está respondendo uma comissão aí, uma sindicância administrativa, né? Então ele tem que pormenorizar, ele tem que fundamentar o motivo da apuração, individualizando ou reiterando a acusação, apontando os fatos irregulares, os dispositivos legais violados e, em tese, atribuídos ao servidor. Ou seja, toda a comissão sindicante aqui vai delimitar o espaço de atuação da comissão sindicante. Olha só, ó, acusação, apontando os fatos irregulares e os dispositivos legais violados. Só constituiu a comissão sindicante porque ocorreu aqui, ó, a violação dos dispositivos legais aí constituídos, em tese atribuídos ao servidor. Ainda, vamos lá, o que mais? Qual que é outra? O que mais deverá contar no despacho de indiciação? Deverá consignar no despacho de indiciação o nome do denunciante, se houver, e das testemunhas que serão inquiridas, podendo o defensor do sindicado reperguntar, cumprindo os ditames da ampla defesa. Tá? Vem comigo aqui. Deverá consignar no despacho de indiciação o nome do denunciante. Ou seja, todo esse procedimento aqui da sindicância administrativa pode ter iniciado com alguém que denunciou. Então, tem que constar o nome do denunciante, se houver. Professor, por que o se houver? Porque nós temos aí, né, um órgão da própria Controladoria Geral do Estado que chama-se ouvidoria. E pode ter certeza que a ouvidoria ela é responsável, né, pela apuração de muitas irregularidades. E muitas dessas irregularidades que chegam até a ouvidoria, elas chegam através da denúncia anônima, né? Anônima é um grande instrumento aí de socialização e de atuação do poder público, a denúncia anônima. Por quê, professor? Porque, veja bem, cara, você está sabendo de uma irregularidade. Claro que você tem o dever funcional de informar seu superior, mas você vai o quê? Você vai se dispor muito com isso e você não quer. Então você pode, tá, fazer uma denúncia anônima. Se você não fizer uma denúncia anônima, o seu nome vai constar no despacho de indiciação. Pode ter certeza disso, que muitas pessoas. Por isso que está esse se houver. Então, esse se houver significa dizer que é permitido aí você abrir sindicância administrativa com denúncia anônima, né? Das testemunhas. Professor, quem serão essas testemunhas? Essas testemunhas aqui do 51.2, as testemunhas da comissão sindicância, né? Que serão inquiridas nas oitivas, podendo o defensor do sindicado reperguntar, ou seja, está possibilitando o seguinte, opa, a testemunha é da comissão. Nós temos dois tipos de testemunhas. Nós temos as testemunhas que é da comissão e nós temos as testemunhas que são do quê? Do acusado, tá? Quem está respondendo. Então é o seguinte, é permitido, até para o cumprimento lá do princípio da ampla defesa, a parte, o advogado ou o próprio sindicado aqui, né, o cara que está respondendo, fazer o quê? Reperguntar para essas testemunhas. Bacana? Então está aqui o inciso 2, muito importante isso aqui. Você viu que nós estamos já formatando aí, tá certo? A sindicância administrativa. Obrigatoriamente deverá anexar cópia da ficha funcional do servidor, o qual deverá ser grifado e registrado o que consta em favor e desfavor do mesmo, para quando do relatório conclusivo ser
parâmetro para a dosagem da pena. Professor, o que significa que o inciso terceiro? O inciso terceiro, nós já estudamos no início da aula, né, nas primeiras aulas, que para a aplicação da penalidade, não só para a aplicação da penalidade, mas também lá no relatório conclusivo da comissão sindicante, da sindicância administrativa, ele deverá considerar o quê? As situações que vão agravar a situação dele, ou seja, uma das situações que vem agravar a situação aí do servidor público que está respondendo por essa sindicância é reiteração. Ele já cometeu penas semelhantes a essa, né? Ele vai ser punido com certeza com mais rigor. E também o seguinte, puxa, as atenuantes também. O cara tem 32 anos de serviço público, tá? Ele tem aí vários elogios na sua ficha funcional. Ele nunca respondeu a nenhum procedimento aí, tá? Nenhum procedimento administrativo tocante a alguma violação do dispositivo legal. Ou seja, ele é um servidor público exemplar. Com certeza, isso vai ser considerado lá no relatório final. Quem vai editar esse relatório é a comissão, né? A comissão sindicante, para a autoridade competente fazer seu devido julgamento. Então, esse aqui, o item 3, muito importante. Quarto item, que deve constar deve constar também no processo, notificará o sindicato e defensor, ou seja, o seu advogado, com cópia da portaria de instauração e o despacho de indiciação, com antecedência mínima de 3 dias do local, dia e hora designados para o seu interrogatório, bem como dará ciência das testemunhas arroladas pelas autoridades sindicantes, né? Ou seja, está aqui tudo notificado, tudo agendado, prazo de 3 dias para aí ser ouvido, né? Então aqui para ser ouvido, seu interrogatório. Detalhe, que a lei diz, ó, olha só, notificará o sindicato, o servidor público que está respondendo e o defensor por ele, tá, nomeado aí, que está patrocinando, o advogado que está patrocinando a sua defesa. Então tá aí para vocês, né? Mínima de 3 dias e além disso, tá, é notificado também a segunda parte do inciso 4º, está obrigando a comissão notificar as testemunhas arroladas pelo sindicante. Essas testemunhas aqui é da sindicância administrativa. Tá? Eu já fui aí, tá? Só que fui no processo administrativo disciplinar, eu já fui testemunha da comissão. O que acontece? Eu sou testemunha da comissão, até para o direito à ampla defesa e contraditório, a testemunha da comissão, ele também tem que notificar o sindicato, quem está respondendo, e o defensor para participar dessa oitiva, né? E agora, professor, inciso 5º, o último inciso aqui do despacho dos procedimentos gerais aqui para a condução da sindicância administrativa, que vai tratar o quê? Da quantidade necessária de testemunhas. Vem comigo aqui. A autoridade sindicante, que é a comissão, poderá arrolar até 5 testemunhas e a defesa igual número. Ou seja, no processo, na sindicância administrativa, olha só, a comissão pode arrolar 5 testemunhas a favor da comissão para apurar aqueles fatos e a defesa igual, 5 a 5. Professor, por que você está fazendo isso? Porque você tem que saber. Lá no PAD, que a gente vai estudar já nas próximas aulas, o número estipulado são 8. Atenção! Na sindicância administrativa, quantidade de testemunhas, 5. Lá no processo administrativo disciplinar, quantidade de testemunhas arroladas, 8, tá? 8, já estou antecipando para vocês. Então aqui são 5. Bacana. Então falamos aqui os procedimentos gerais já da comissão, né? Artigo 52, nós já falamos, né? Sobre isso, o legislador trouxe novamente este assunto em pauta, que é a carta precatória ou ofício circunstanciado. Professor, quando que se utiliza a carta precatória ou ofício circunstanciado? Olha só, temos testemunhas, só que essas testemunhas estão em outra localidade de difícil acesso, né? Isso só se aplica às testemunhas, ó. O acusado,
tá? O acusado não se aplica e o denunciante, quem fez a denúncia, também não se aplica. Isso aqui é apenas para testemunhas, ou seja, até para a economia processual, senão a administração pública teria que arcar com a despesa de deslocamento da testemunha. É permitido o seguinte: a comissão sindicante faz uma relação das perguntas a serem feitas para a testemunha, encaminha para o representante do órgão no município e lá alguém faz essas perguntas e colhe lá o relatório. Isso chama-se carta precatória ou ofício circunstanciado. A inquisição de testemunhas que estejam em localidade diversa daquela onde se processa a sindicância poderá, olha só, poderá. Então isso aqui está possibilitando a comissão sindicante a utilizar o quê? O instituto da carta precatória ou ofício circunstanciado. Poderá ocorrer por carta precatória ou ofício circunstanciado, remetido pelo meio mais rápido de comunicação, expediente do qual constará pergunta prévia e objetivamente formulada, devendo a diligência ser cumprida com urgência e restituída à origem o mais rápido possível, devendo ser dada a ciência ao acusado e defensor do dia, hora e local em que a testemunha será oitivada. Olha aí, claro, mesmo em carta precatória, né? O acusado e o defensor têm que saber disso, porque se eles quiserem participar dessa oitiva da testemunha, sem problemas nenhum. Inclusive o seguinte, o próprio acusado e o defensor também pode, via carta precatória aqui, já com essa aqui, encaminhar as perguntas que tem aí elaborado aí para as perguntas aí para outra autoridade fazer a testemunha. Bacana? Então, o artigo 52 a gente já explicou. Professor, e o artigo 53? O artigo 53, ele visa coibir o quê? O tal do espertinho. Né? Eu estou respondendo uma comissão sindicante, está lá, direito ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, publicidade, né? E o que o cara fala? Pô, eu vou faltar. Eu vou faltar, porque se o cara não me ouvir, não vai ter julgamento. Ele obrigatoriamente tem que ouvir, né? Não é assim que o direito trata as coisas, né? O que acontece? Você vai ser notificado com antecedência, né? Com certeza essa notificação ela é pessoal. Tá? Você está trabalhando, cara. Você não tem como fugir. Chega lá um membro da comissão sindicante, já com uma intimação para você, com uma notificação, você tem que assinar, você não tem como correr. Aí marca o dia, você não vai. Pronto. Aí você cai no 53. Ou seja, você não foi. Considerar-se-á revel o sindicado, ou seja, o acusado, que regularmente notificado. É obrigação essa notificação e ela é pessoal. Não se apresentar ao seu interrogatório. É parte fundamental. Então, ele será considerado revel, ou seja, ele vai ser considerado culpado, revel, tá? Ele vai considerado revel, o Instituto do Direito aí que nós temos aí. Além disso, vamos lá. A revelia será declarada por termo nos autos da sindicância, né? Então tá aí, vai ser pior para ele, né? Ele está lá na comissão, ele pode se defender, né? E claro, você pode ter certeza, gente, a comissão sindicante ela vai considerar tudo que você falar a seu favor e contra você, né? Para a defesa do indiciado, o revel, indiciado revel, então olha aí, mesmo que ele não foi, né? O parágrafo 2º, ele trouxe um instrumento muito utilizado no direito, que é o defensor dativo. Para a defesa do indiciado revel, a autoridade sindicante designará um servidor como defensor dativo, de cargo de nível igual ou superior ao sindicado, sempre que possível bacharel em direito. Ou seja, ele não foi, então não podemos escolher, tá, as provas e as defesas dele, o quê? Não podemos escolher as provas e a defesa dele do interrogatório, porque ele não foi, ele é considerado revel. Mas lá nas alegações finais, tá? Então o que acontece? Ele vai nomear o quê? Um servidor dativo, que vai ser um advogado, o defensor dativo. Tá? Lá no direito é o quê? É um advogado dativo para defendê-lo diante desse processo, né? E tem o que fazer? Claro que tem o que fazer, né? Primeiro, vamos supor lá, ele ouviu todas as testemunhas,
Todas as testemunhas da comissão, depois ouviram as testemunhas do acusado, ouviu o denunciante e não ouviu ele. O que ele faz? Ele pode fazer o seguinte, tá? Ele pode fazer uma análise disso tudo e lá nas alegações finais ele pode chegar a conclusões aí importantíssimas que podem aí ser acatadas pela comissão sindicante, né? Então há sim chance de defesa, né? Então o artigo 53 fala do revel, né? Artigo 54, vem comigo aqui. Procedido, olha só, procedido ao interrogatório do sindicado, do acusado, inicia-se o prazo de 3 dias para requerimento ou oferecimento de produção de provas de seu interesse, que serão deferidas se pertinentes. Ou seja, depois, tá? Normalmente, nós vimos já. Normalmente, o interrogatório, o sindicato, o acusado, ele vai ser ouvido por último, tá? Claro, ele tem esse privilégio de ser ouvido por último, né? Primeiro tem que ouvir todas as testemunhas, toda a acusação, o denunciante, tudo, né? Então essa é a regra, mas nós vimos lá atrás que na sindicância administrativa, né, existe aí a possibilidade de ele ser ouvido preliminarmente, né? Só que preliminarmente utiliza-se isso na prática quando ali o delito é leve, muito leve, e já no interrogatório dele já é o suficiente para a produção do relatório final. Então existe essa possibilidade de ele ser ouvido preliminarmente, tá? Mas regra geral, ele deve ser ouvido por último. Ok, e aí, professor? Olha só, mais um benefício aqui para o acusado. Depois do interrogatório dele, tá? Depois de passados tudo aquilo, o que está permitindo aqui? Está permitindo que ele pode produzir mais provas. Olha aí, ele pode produzir mais provas. Está aí, mais provas. Ele pode produzir mais provas, né? Totalmente diferente do processo judicial. No processo judicial tem o momento certo para a produção de provas, né? Se você não fizer, vai ocorrer a preclusão do período, você perde o direito de produzir provas, tá? Porque no direito tem isso, na justiça você tem o momento de produção de provas, o momento certo para isso. No administrativo não, a qualquer momento, olha aí. Então você tem 3 dias para produzir mais provas, né? Só fazer uma analogia para vocês, né? Uma certa vez aí, eu contratei aí um profissional, né, do direito para me defender numa causa aí, uma causa pequena, mas como eu sempre procuro agir sempre corretamente dentro dos parâmetros da justiça, da lealdade, com todo mundo, né, e sempre tem o tal do espertinho. O que acontece? O espertinho foi lá e fez um pedido lá absurdo, né? Eu olhei, a gente olha um pedido daquele, pô, isso aqui é mentira, tal, mas hoje tem isso, né? Gente de má fé, com má intenção, né? Só que ele, ó, sempre tem efeito rebote. Contratei um profissional, o cara pegou, ele fez a minha defesa, né? E teve alguns pontos que ele foi falho, tá? Que ele foi falho. Depois da instrução nós percebemos isso, mas o que aconteceu? Já tinha passado o momento da produção de provas. Se fosse administrativamente, nós poderíamos aditar e apresentar essas provas, né? Então esse artigo 54 ele é muito importante, tá? É uma das características fundamentais que vai diferenciar o processo administrativo do processo judicial, é o momento de produção de provas. É claro, tem que ser deferidas, claro, se for provas pertinentes, porque pode ter provas aí que visam que procrastinar, pode procrastinar intencionalmente o processo. Artigo 55. O denunciante, se existir, prestará declarações o denunciante, então vamos aqui comigo, eu dei uma perdida aqui no negócio, né? Então artigo 55. O que está falando aqui, tá? Vamos supor que a sindicância administrativa ela somente se iniciou porque teve um sujeito que se identificou e denunciou determinado fato, tá? Ou claro, o cara que denunciou determinado fato, ele vai ter que ir junto à comissão e ele vai prestar o seu interrogatório, tá? Então, o denunciante, se existir, claro, se existir, se existir, tá? Se não existir, denúncia anônima, né? No caso, denúncia anônima, ou o cara ficou sabendo daquilo ali por imprensa, por alguma coisa, né? Se existir. Então, esse cara, se existir, ele prestará declarações no interregno
da notificação do despacho de indiciação. Olha só, ele vai prestar declarações da notificação do despacho de indiciação. Olha aí, né? Esse despacho de iniciação é onde começa todo o processo, né? Onde é aquele do artigo 51, por menores motivos, né? E a data fixada para o interrogatório do sindicato do acusado, tá? Então ele vai prestar declarações na notificação e lá na data do sindicato também e a data fixada para o interrogatório. Então primeiro vai ouvir o denunciante e depois vai se ouvir aí o acusado da infração administrativa, né? Artigo 56. A declaração do denunciante deverá ser lida ao sindicado, ou seja, do acusado, antes do seu interrogatório, devendo ser consignado no termo a leitura. Ou seja, isso aqui faz muito sentido, né? Se foi o quê? O denunciante, uma pessoa que está denunciando a infração administrativa, antes, tá? E antes do depoimento do acusado, deve ter ciência das acusações aí de quem fez, inclusive, a denúncia sobre ele. Pronto, falamos aí do denunciante. Vem comigo aqui. E agora? Agora, ritos processuais, né? Artigo 57. Havendo 2 ou mais sindicados, o prazo será contado em dobro. Bacana. Mesmo princípio aí também do processo judicial, né? Então, havendo 2 ou mais pessoas envolvidas, todos os prazos será contado em dobro, né? Artigo 58, vem comigo. A autoridade sindicante poderá indeferir. Quem que é a autoridade sindicante? O presidente da comissão, por exemplo. Poderá indeferir diligências consideradas procrastinatórias ou desnecessárias à apuração do fato atribuído ao servidor, devendo, neste caso, fundamentar o despacho de indeferimento, dando ciência imediata ao acusado e ao seu defensor. O que diz o artigo 58? Tá? Quais são os princípios que deverão nortear a comissão sindicante? 4. Ampla defesa, direito contraditório, ampla defesa, direito contraditório, devido processo legal e a publicidade. Aí claro que o cara quer prorrogar isso aí, né? Aí ele fala assim para a comissão: comissão, eu solicito uma diligência para nós irmos em loco no depósito tal, para fazer tal coisa, né? Para verificar tal coisa. Aí o presidente fala: pô, esse cara tá de brincadeira, meu. O que a gente vai fazer lá? O que nós iremos fazer lá naquele depósito? Lá não tem nada a ver com o processo. Nada a ver com esse processo. Tá? Aí ele fala, ele está tentando o quê? Procrastinar. Ou seja, atrasar o trâmite do processo intencionalmente. Aí, a autoridade competente, identificando essa situação, ele faz um despacho, tá? Um despacho fundamentado, indeferindo o pedido do acusado e do seu defensor. Isso que diz aí o artigo 58, ou seja, é um mecanismo de proteção da sindicância, da comissão de sindicância administrativa, né? No sentido de acelerar aí o devido processo, né? Bacana, né? Artigo 59. Quando o sindicato e defensor devidamente notificado para a produção de provas não as se oferecer no prazo regimental, deverá a autoridade sindicante consignar em despacho o fato e, após determinar a notificação dos mesmos para as alegações finais. Olha que coisa interessante, né? Todo e qualquer momento no processo administrativo, ele quer que as pessoas se pronunciem, né? Ele quer o direito contraditório e a ampla defesa. Olha só, quando o acusado e o defensor, né, devidamente notificado para a produção de provas, não as oferecer no prazo regimental. Lembra aquele prazo depois do seu interrogatório tem 3 dias? Então ele não apareceu naqueles 3 dias, né? É produção de provas. Deverá a autoridade sindicante consignar em despacho no processo o fato e, após determinar a notificação dos mesmos
para as alegações finais. Então, ele vai notificar que ele não produziu essas provas. E alegações finais, a gente vai falar já já, que ele vai fazer um relatório de tudo que está acontecendo para ser apreciado. Artigo número 60. O sindicato e seu defensor poderão ter vistas dos autos na repartição ou fora dela, mediante a extração de cópias às expensas do requerente, né? Isso aqui é diferente, né, do processo judicial. No processo judicial, né, agora, claro, é tudo eletrônico, mudou bastante coisa, mas quero falar para vocês como é que acontece. Vamos supor que está no meio físico o processo. Então você pode ir junto à secretaria lá, tá, do juízo que você está pleiteando, né, lá na secretaria lá da vara, né, e você pode pedir, você como na condição de advogado da parte, você pode dar carga, né, ou seja, você leva o processo para a sua residência, para o seu escritório para análise. No âmbito administrativo não existe esse procedimento de carga. Você pode ter vistas, ou seja, você pode chegar lá a qualquer momento e pedir vistas, né? Ele vai pegar, se eu quero ver o volume 3, ele pega, está aqui, mas ali na frente da autoridade competente. Ele pode ver. Tá? Ou fora dela. Ó, vamos lá, são duas coisas. Ó. Ter vistas dos autos na repartição. Está aqui, isso aqui é a primeira situação. Tá? Qual que é a primeira situação? Ó, o cara chega lá, eu estou precisando conferir o anexo 2. Ele vai lá na repartição, lá onde está constituída a comissão sindicante, a sindicância administrativa, ele vai lá, senta numa cadeirinha, pronto, devolve, acabou. Fora dele, existe a possibilidade? Sim, só que não tem o tal do carga. Fora dele, é outra possibilidade. Tá? Fora dela, da repartição, ele vai ter que fotocopiar o artigo 2º. Ele vai solicitar. É claro que o din-din disso aqui será pago pela requerente que ter vista o processo. Então, são duas formas aí, tá certo, que pode ser vistas lá na repartição ou fora dela, mediante cópias aí a expensas, ou seja, pagas pela requerente, né? Tranquilo, né? Artigo 61, tá? Agora, o artigo 61, a gente já começa a falar do que? Das alegações finais, tá? Que é a defesa escrita. É outro instrumento de defesa que tem um acusado. Concluída a produção de provas. Como assim a produção de provas? Você já ouviu as testemunhas de acusação, de defesa, o denunciante, já ouviu lá você já ouviu como é que é o nome lá? O acusado, tá? Você já produziu provas aí adicionais daqueles 3 dias, né? Depois que terminou a produção de provas, que teoricamente não tem mais nada a ser anexado no processo, o sindicado será intimado para, dentro de 3 dias, oferecer a defesa escrita, ou seja, as alegações finais. Isso aqui o advogado que faz, o defensor normalmente, ele vai analisar todos os testemunhos, todos os documentos, todas as provas, né? Aí ele vai fazer uma defesa escrita. Gente, este documento ele é fundamental para a absorção, para o cara ser absorvido das acusações que cabem, porque ali ele tem que ter o que? A perspicácia, né? Ele vai analisar tudo e vai transcrever. Então é chamado defesa escrita e alegações finais, né? Só que eu acho 3 dias um prazo muito curto, né? Parágrafo único, tá? Vem comigo aqui. Na hipótese de não oferecimento da defesa escrita, a autoridade sindicante nomeará para representar o sindicato um servidor que seja preferencialmente bacharel em direito, concedendo-lhe novo prazo de 3 dias. Ou seja, está aí para vocês. Não foi apresentado aí alegações finais, a defesa escrita, e com isso, com o parágrafo único, ele passa um recado muito importante, que o Estado, a administração pública, ele quer que o servidor exerça a sua ampla defesa e o contraditório. Ó, defesa escrita e alegações finais é um instrumento desse. Se ele não fizer dentro desse prazo, ele vai nomear um outro servidor, servidor dativo, que não é um servidor dativo, para quê? Para ele fazer, aí vai abrir novo prazo para ele, claro, preferencialmente bacharel em direito, para fazer o quê? Para representar o acusado aí e fazer essas alegações finais, tá? Tudo isso para quê? Para o artigo aí 62. Então, depois
que a comissão sindicante recebeu as alegações finais ou a defesa escrita, ele vai partir para o quê? Ele vai partir aqui para o relatório conclusivo, tá? Fim do prazo da defesa, tá? A autoridade sindicante emitirá o relatório conclusivo em que examinará todos os elementos colhidos na sindicância, né? E aí aqui vai terminar, aqui vai concluir o trabalho da comissão. Vai terminar o trabalho da comissão. Professor, ele não tem prazo? Claro que ele tem prazo. O prazo do relatório, ele vai coincidir ou não, claro, no máximo o quê? No prazo que a comissão tem para concluir os trabalhos. Nós sabemos que a portaria são 30 dias, né? Podendo ser prorrogadas, né? Mais 3 vezes, não podendo ultrapassar 120 dias. Então, nesse prazo aqui, teoricamente, é o prazo que tem a comissão sindicante, né? A comissão administrativa aqui, para emitir o relatório. Tá aí. Ele aqui é um relatório conclusivo. Se ele é um relatório conclusivo, é porque ele tem uma conclusão. Ou seja, este relatório conclusivo, nós vamos ter 4 hipóteses de destinação. 4 hipóteses, né? Tá? Primeira hipótese, né? Tá? Primeira hipótese, qual que deve ser? Ó, realmente, o cara fez determinado ato, está aprovado nos autos, então eu vou sugerir a sanção à pena cabível. Então é o seguinte, ele vai propor a pena cabível. Tá? Ele vai propor aqui. Por que ele não aplica a pena cabível? Porque quem deve aplicar a pena cabível é a autoridade que constituiu a referida comissão sindicante, aí, a sindicância administrativa. Então ele vai sugerir a sanção cabível e encaminhar a autoridade julgadora, que é quem constituiu a comissão, nos casos de repreensão e suspensão até 30 dias. Questão muito importante. Então, a comissão, a sindicância administrativa, né, ela tem autonomia e ela foi prevista para as penas de repreensão ou suspensão, ou seja, nada gravíssimo, né? É coisas aí mais tranquilas. Ele vai aplicar a pena do servidor. Puxa, professor, tudo isso aqui para o cara receber uma pena de repreensão? Pois é, né? Professor, são 4 hipóteses, né? A primeira hipótese nós já falamos, sugerir a sanção cabível. A segunda, o cara não tem nada a ver. Então vai sugerir o quê? O arquivamento dos autos, quando não forem colhidos elementos fatídicos suficientes para caracterizar das faltas atribuídas no despacho de indiciação ou para a definição da autoria. Então está aqui para vocês, ele vai pedir o arquivamento. O segundo é a segunda hipótese do quê? Segunda hipótese aí da destinação que nós temos da sindicância administrativa, né? É arquivar, né? Arquivar aqui, né, é o sonho de consumo de quem está sendo acusado. Só que ele coloca aqui, ó, elementos fatídicos, ou seja, não tem nada que vai comprovar o despacho de iniciação lá do artigo 51, tá? Ou definição da autoria. Terceira possibilidade, tá? Ele vai absorver o sindicado, quando inexistir fato ou inexistindo não constituir proibição prevista em lei, tá? Não ter sido o sindicato o autor da infração ou houver inexigibilidade de conduta diversa. Pronto, absorveu ele do fato, né? Ou, finalmente, tá? Vamos supor, é ele, identificou, detalhou, ouviu todo mundo, ele se entregou, ele confessou. E o que ele confessou não é uma pena de suspensão de 30 dias. O que ele confessou vai ser uma pena de demissão. Pena de demissão ou suspensão mais de 30 dias é de atribuição e competência do processo administrativo disciplinar. Então, ele vai sugerir a instauração de processo administrativo disciplinar quando prevenir que a pena, quando prever que a pena possa ser superior a 30 dias ou que seja caso de demissão, destituição de cargo comissionado ou cassação de aposentadoria. Aí o ferro dele será maior, né?
Aí nós vamos abrir um outro processo, que é o processo administrativo disciplinar, que a gente vai falar daqui 2 aulas, tá? A gente vai falar agora, depois dessa aula, uma aulinha curta, e depois a gente vai para o PAD, tá? O PAD aí que é a cereja do bolo, bacana? Então são as 4 hipóteses do relatório conclusivo. Então o relatório conclusivo, ele obrigatoriamente tem que ter uma dessas 4 conclusões, né? Artigo 63, tá? Na fase de apreciação e decisão, tá? Apreciação e decisão. Professor, apreciação de quê? Quem aprecia? Aprecia alguma coisa, né? E quem que é essa alguma coisa? O relatório conclusivo. Quem que faz o relatório conclusivo? É a sindicância, a comissão é a sindicância administrativa. Então é o seguinte, quem que vai apreciar e decidir sobre o relatório? É a autoridade julgadora. Quem que é a autoridade julgadora? A mesma autoridade competente que fez o quê? A instauração da comissão sindicante. Vamos lá. Então, na fase de apreciação e decisão, resultando provas a favor do sindicato, pode a autoridade sindicante excluir enquadramentos de forma parcial ou na íntegra daqueles sugeridos no despacho de indiciação, né? Então, olha aí. Então, uma coisa muito interessante aqui, que o ato do secretário, vou dizer assim, um caso para ficar mais fácil a explicação, ele é limitado, tá? Ele não é permitido acrescentar nada no relatório conclusivo. Ele pode o quê? Apenas reduzir. Ele pode excluir enquadramentos de forma parcial ou na íntegra, né? Daqueles sugeridos no despacho de indiciação. Então, ele vai analisar tudo, ele vai ter essa autoridade aí para esse julgamento. Parágrafo único. É vedado acrescentar novo enquadramento em fase do relatório final. Olha aí, muito importante, já tinha antecipado aqui, ele só pode excluir, ele não pode acrescentar nada no relatório final. Artigo 64, concluída a sindicância administrativa, os autos serão encaminhados ao setor jurídico do órgão ou entidade para análise e parecer quanto à sua legalidade, devendo ser devolvido à autoridade julgadora no prazo de 3 dias úteis, né? Então, olha aí, passa pelo jurídico do setor ou o órgão competente. Para quê? Para ele analisar a legalidade, ou seja, se todo esse procedimento aqui está de acordo com as leis, né? Nesse ponto aqui da legalidade, tá? É o ponto que os advogados aí conseguem derrubar esse procedimento lá no judiciário. Artigo 65. O sindicato, ou seja, o acusado, será notificado do julgamento no prazo de 5 dias. Na hipótese de punição, o sindicato será notificado com a cópia da portaria punitiva, o qual será encaminhada para a unidade de recursos humanos para anotação em ficha funcional e descontos pecuniários se houver. Ou seja, se ele receber aí uma suspensão de 30 dias, ele vai ser notificado pessoalmente e vai encaminhar para o RH para providências, né? Super tranquilo em relação a isso. Artigo 66, vem comigo, né? A portaria punitiva, então o instrumento que vai punir o servidor vai ser uma portaria punitiva. Quem que edita essa portaria é a autoridade competente, no caso o secretário. Assinada pela autoridade competente, para o julgamento, mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Muito fácil fazer isso, porque ele vai se basear no relatório conclusivo da sindicância administrativa. E, finalmente, a sindicância administrativa poderá, em qualquer fase, ser avocada pelo dirigente do órgão ou entidade mediante o despacho fundamentado. Olha aí, uma outra, já falamos da avocação, né? Então, o que acontece? Eu sou secretário de Estado. Está tendo uma sindicância, tá? Uma sindicância lá. Então, a qualquer momento, eu, autoridade competente, posso avocar, trazer para mim esta atribuição. Por quê? Porque eu sou o superior hierárquico. Tá? Então, eu tenho essa atribuição. No direito administrativo, cabe isso. Por quê? No direito administrativo, gente, nós temos o princípio da hierarquia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bacana? Paga aí essa aula para a galera, né? O assunto da sindicância aí. Vamos para o nosso grande encerramento da aula. É preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença, né?
Gente, é preciso coragem para ser diferente, né? Cara, o normal é você ser normal. O normal, ele é mais fácil, ele é mais aceito. É difícil. Você tem que ter coragem de ser diferente. E para ser diferente, você não pode ser qualquer um. Para você fazer a diferença, você tem que ter competência para isso. Então, só faz diferença para quem tem diferença. É quem tem competência, né? Então é o seguinte, né? O cara, ele não é diferente, todo mundo está igual, ou seja, ninguém. Então, ser diferente, gente, tá? Ele tem que ter competência, e ser competente são para poucos. Isso que está dizendo essa frase aí, né? E agora, a questão da competência você pode adquirir, cara, com muita determinação, muito esforço, tá? Você regular, você aprimorar os seus comportamentos e atitudes e a forma de pensar. Você fazendo isso, você pode ser diferente, tá? Isso acontece. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.